chegando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1h em ponto. Isso mesmo, anota aí, segunda-feira, dia 17 de março, começando essa semana aqui, né? Aí você vai perguntar, Peps, como é que você tá? Quem é o arapiraquense ou que se sente arapiraquense que tá bem hoje, né? Pois é, 2-1 pro VAR. Parabéns aí aos envolvidos, né? Eu quero parabenizar o ASA, os nossos guerreiros que foram gigantes, né? Mas às vezes lutar contra outros gigantes não é fácil não, né? 3 tempos no jogo de futebol, mas isso é assunto para logo mais às 19 horas no Futebol Show com os especialistas. Eu sou um humilde torcedor da Associação Esportiva Arapiraquense, o ASA, a quem a gente quer mandar um abraço aqui para toda os seus jogadores, comissão técnica, diretoria, né? Claro que não estou feliz. Vocês sabem que eu torço pelo ASA e pelo Flamengo. O Flamengo se deu bem ontem, ganhou do VAR. O Flamengo também ganhou do VAR. O VAR também queria fazer graça ontem, mas aí a primeira partida foi oportuna, né? Então parabéns aí aos torcedores do Clube de Regatas Flamengo, como eu, que torço. Muito bem, quero falar para você aqui da Cristo Rei. A Cristo Rei chegou à Palmeira dos Índios com 20 anos de experiência. Seguimos cuidando das famílias com respeito e carinho. Nossa nova unidade oferece atendimento humanizado, focado nas necessidades da comunidade, com a equipe pronta para acolher você com a qualidade e confiança que você já conhece. Estamos na Galeria Tropical, Sala 3, Avenida Vieira de Brito, no centro ali de Palmeira dos Índios. Visite-nos e descubra como podemos caminhar juntos. Telefone 981 14 9900. 981 14 9900. Cristo Rei, mais que um plano, um ombro amigo. Muito bem, eu tenho aqui hoje nossa convidada, a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra, e o assunto de hoje é o Março Lilás, mês de conscientização e combate ao câncer do colo do útero. É muito importante a gente falar isso, porque só para vocês terem ideia aqui do que é esse problema aqui no Brasil, tá? O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais frequente em mulheres. Para o triênio 2023-2025, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima 17.010 novos casos, tá? 17 mil é quase a população de Lagoa da Canoa, gente, só para vocês terem ideia, tá? Então, para esses 3 anos, 2023, 2024, 2025, são 17 mil novos casos que o INCA estima. Isso pode variar para mais ou para menos. Em 2022, por exemplo, foram estimados 16.710 casos. Em 2020, foram 6.627 óbitos, ou seja, 6.627 mulheres morreram desse problema. A taxa de incidência, a taxa bruta de incidência é de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. Tá? Os fatores de risco, o câncer do colo de útero é causado pelo papilomavírus humano, o HPV, que é transmitido pelo contato e pela pele infectada. Estima-se que 70% a 80% da população já teve algum contato com o vírus. Ele está lá latente, mas às vezes não manifestado. E a doutora Laura Fonseca vai esclarecer aqui o que é isso, como é que a gente pode tratar, prevenir, e isso antes de tratar, prevenir para não se pegar esse papilomavírus, o HPV, que é aí o precursor do câncer do colo de útero. Atualizando você aqui, Arapiraca agora tem 33 graus, possibilidade de chuva em 5%, umidade relativa do ar 44% e ventos de 13 km por hora. Esse é o tempo e temperatura que eu esqueci de falar para você. Fui falar aqui do nosso ASA e do nosso Flamengo e esqueci de falar do tempo e temperatura. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, muito obrigada. E é super importante a gente ter esse momento falando, né, dessa conscientização e combate a esse câncer tão
incidente nas mulheres e que é um câncer prevenível. Né? Eu sempre falo, né, nas minhas postagens, falo para as minhas pacientes que esse câncer não era nem para existir. Porque nós temos as prevenções, né? Nós temos a prevenção primária. O que quer dizer uma prevenção primária? É quando a gente ainda não teve contato com esse vírus, né? Então a gente tem a vacinação que a gente tem disponível pelo Sistema Único de Saúde, que é feito nas meninas e meninos entre 9 e 14 anos de idade. E nós temos também essa vacinação para ser realizada na rede privada, nas pessoas que não estão dentro dessa faixa etária, tá? Além disso, nós temos o câncer de colo uterino, ele não... Quando a gente diagnostica, né, muitas vezes, se a gente faz os exames de rotina de forma regular, a gente não diagnostica já o câncer, né? Porque nós temos o quê? Nós temos as lesões clínicas e as lesões subclínicas. Então, na maioria das vezes, essas lesões e o câncer, ele é assintomático. Por isso que é importante a gente fazer nosso exame, né? Os exames, o Papa Nicolau, a citologia oncótica, a colposcopia, se indicado, porque ali a gente vai ver a reação ali da célula, a alteração na célula. E o câncer de colo, antes dele surgir o câncer, ele tem alterações iniciais, que são as alterações as neoplasias intraepiteliais, que a gente tem a neoplasia intraepitelial de baixo grau, que 60% dessa lesão, ela se resolve espontaneamente, e as lesões de alto grau, que essas são as lesões pré-câncer e que precisam de tratamento. Então, se a gente faz o nosso exame de rotina, a gente vai detectar esses tipos de lesão e fazer o tratamento adequado para que não chegue ao câncer de colo. Doutora, qual é a relação entre o vírus HPV, papilomavírus humano, e o câncer de colo de útero? Todo caso de HPV pode evoluir para câncer? Não, nem todo caso de HPV evolui para câncer, mas quase todos os cânceres de colo estão relacionados ao vírus HPV, tá? Apenas 1% não está relacionado ao vírus HPV. Então, o menos de 1%. Então, se eu tenho câncer de colo uterino, provavelmente eu tenho HPV. Mas não quer dizer que porque eu tenho HPV, que eu tenho câncer de colo. Certo? Como você falou primeiramente, André, nós mulheres, não só a mulher, né? Eu tô falando mulher por causa da minha área, mas nós mulheres, 80% das mulheres já entraram em contato com esse vírus. Mas nem todas vão desenvolver a doença. Porque muitas vezes a gente entra em contato com esse vírus e o vírus a gente tem a capacidade de eliminá-lo, tá? Do nosso organismo. Quando é que eu vou ter lesão, né? Primeiro eu tenho que ter a lesão persistente daquele vírus. Então aquele vírus ele tem que persistir no meu organismo por um tempo. Eu vou ter que ter alguma alteração, por exemplo, eu tenho que ter uma baixa imunidade para que ele entre na minha célula e comece a modificar a minha célula, tá? Então, por isso que pessoas com lesão de HPV, por exemplo, lesões verrucosas, que são as verrugas, elas estão intimamente relacionadas com uma baixa imunidade. Então, quando a gente tem lesão de HPV, a gente precisa também cuidar da imunidade dessa paciente, tá? Então, quando tem essa baixa imunidade, outro fator de risco também é o cigarro, o tabagismo. É um dos principais fatores de risco para a piora da lesão. E até as mulheres que fumam e têm lesão, ou lesão verrucosa, ou lesão de colo, precisam parar. Por quê? Porque o cigarro, ele interfere, ele age nas células são células de Langerhans, que a gente chama, que são células da imunidade dessa região de vagina e colo uterino. Então, eles bloqueiam a ação dessa célula. Então, acaba tendo uma evolução mais rápida
certo? Dessas lesões e piorando a lesão. Então, outro fator de risco também, como o câncer, o HPV é uma infecção sexualmente transmissível, a gente também precisa pesquisar outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando a paciente ela tem algumas outras infecções, podem também interferir na evolução dessa doença. Então, a gente tem que avaliar se a paciente tem sífilis, se tem HIV, se tem hepatites. Então, é muito importante esse acompanhamento. Perfeito. Doutora, quais são os principais fatores de risco para desenvolver câncer do colo do útero, além do HPV? Tá. Quando você tem, então é você se expor, né? É até a exposição a contrair esse vírus, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma vida sexual, começo a vida sexual muito cedo, eu tenho uma chance maior. Por quê? Porque eu tenho uma chance maior de troca ali, de parceria. Então, eu tenho uma chance maior de ser exposta a esse vírus. Quando eu tenho alguma infecção sexualmente transmissível, também é um fator de risco. O tabagismo é outro fator de risco para o câncer de colo uterino. Tem um dado importante aqui. Olha só, para quem pensa, né? Quando a gente fala em relacionamento sexual, muitas pessoas confundem isso, doutora, com penetração. E isso não tem muito a ver. Tem a ver, mas não é só assim. Olha isso aqui, as formas de transmissão do HPV. Relações sexuais, incluindo sexo vaginal, anal e oral. Contato com a pele, com áreas genitais, mesmo sem penetração. É importante falar isso, por quê? Porque algumas pessoas, alguns pais, que a sua filha pode aparecer com esse problema, doutora, e aí de repente a menina é virgem, vamos lá, né? E a menina apareceu com HPV. E aí o pai vai, peraí, o que é que tá acontecendo aqui, né? Então ela é virgem, mas ela teve contato com a área genital mesmo sem penetração por conta do seu parceiro. Isso. Independente, pronto, você falou sobre um adolescente, mas, por exemplo, quando a gente vai atender uma criança, né? Ou eu não atendo crianças, mas quando existe, se tiver alguma lesão de verruga genital, é relacionado, é uma infecção sexualmente transmissível, por mais que não tenha rompimento de ímen, tá? Então, dizer que é virgem ou não é se houve rompimento de ímen ou não, mas já existiu ali um relacionamento de alguma forma sexual, né? Então, se tem lesão na genitália, né? Por exemplo, as verrugas genitais, se elas têm ali, eu tenho que, enquanto existir aquelas verrugas, enquanto estiver tendo tratamento, não pode ter relação sexual, tá? Por quê? Porque vai ser transmissível, né? E aquelas verrugas, elas têm um alto teor, um alto percentual de vírus ali, né? Então, o contágio, ele é muito grande. Como também, quando eu tô fazendo o tratamento e se eu continuar tendo contato e até o próprio atrito, pode existir ali como é que se diz? A lesão, ela pode se espalhar de uma forma maior. Então, existiu lesão, não pode existir contato sexual. Perfeito. E olha aqui, em casos raros, o HPV pode ser transmitido de mãe para filho durante a gravidez e parto. E em casos raros, o uso compartilhado de objetos sexuais ou de lâminas de barbear pode levar à infecção por HPV. Tem isso também. É muito difícil, né, doutora? É por isso que a gente fala muito pouco sobre isso, sabe, André? E assim, porque é muito raro, realmente. O maior índice de contágio do HPV é por infecção, pelo ato sexual, realmente. E algo, por exemplo, e se eu usar a toalha, então não existe comprovação. Se eu usar o banheiro, ainda realmente não existe uma comprovação que demonstre que a utilização desses materiais, eles podem realmente contaminar. Então, o principal fator é através do ato sexual. No parto também é difícil, mas também se a paciente ela tem lesão de HPV, não contraindica o parto vaginal, tá certo? Porque a contaminação é pequena.
é muito difícil realmente, a gente só indica a cesariana se a paciente ela tiver lesões verrucosas, que são as verrugas, que são muito grandes e que elas possam interferir, impedir na passagem do bebê. Tá. Doutora, o câncer do colo do útero, ele costuma apresentar sintomas no início? E quais são os sinais que as mulheres devem ficar atentas? Por que essa pergunta? Porque existem algumas doenças que elas são, no começo, assintomáticas. Ou seja, não tem sintoma nenhum, né? E quando isso acontece, quando vem se manifestar sintomas, é porque a coisa já está no estágio muito avançado. Esse é o caso do câncer do colo do útero? Sim. O câncer de colo uterino, ele, como eu falei, naquelas lesões que são lesões preveníveis, né? São lesões tratáveis, na maioria das vezes são assintomáticas, eu não vou ter sintoma nenhum. Então, às vezes as pacientes eu não fiz meu exame porque eu não tive corrimento, eu não tive mau cheiro, eu não tive coceira, mas na maioria das vezes não vai ter, né? A lesão clínica que a gente vai ter do HPV é a verruga, e a verruga não é lesão que causa câncer, tá? Então, aqui a gente vai ter, só que se eu tenho uma verruga genital, eu posso ter outros tipos de lesão. Na maioria das vezes não tem sintoma, mas se você tiver um câncer avançado, eu posso ter o quê? Eu posso ter um corrimento com odor, eu posso ter sangramento vaginal, o sangramento, porque vai ter ali a lesão que vai estar sempre sangrando. E outra coisa também que eu posso ter, e às vezes não tá avançado, mas eu posso ter também sangramento na relação sexual. Então, sempre que eu tiver sangramento na relação sexual, a gente precisa investigar, né? Que é com a citologia e a colposcopia. Outra coisa, doutora, qual a importância do exame preventivo? Eu mandei uma imagem aí, Marco Aurélio, para você, que é o do exame Papa Nicolau. Isso. Tá? E com que frequência ele deve ser feito? Esse exame, ele tem algum procedimento especial? É um exame que é feito em consultório, é feito em hospital? Tem anestesia, dói, incomoda, enfim. Tem uma imagem aí que o Marco Aurélio vai colocar aí do exame Papa Nicolau, que é a citologia. Qual é a importância do exame preventivo? O exame preventivo ele é essencial, porque nele é que a gente vai detectar as lesões celulares, né? Onde vai ter a lesão celular, porque a gente não vai detectar o sintoma. Quando a gente examina a paciente com a lesão, por exemplo, a lesão de baixo grau, o colo do útero dessa paciente vai estar normal. Então, a lesão, ela é na célula. Então, por isso que é super importante a gente colher esse preventivo, que é a citologia oncótica, né? Ou o Papa Nicolau, o exame de Papa Nicolau. Então, ele é um exame realizado em consultório médico, tá? Ou em laboratório. É um exame indolor, em que a gente utiliza o espéculo vaginal, que é como se fosse um bico de pato. As mulheres que vão no ginecologista, elas sabem, né, que é esse que tá como se fosse abrindo a vagina, né? Porque a nossa vagina, ela é elástica, André? Então, a gente não sente dor, porque a gente também não precisa abrir muito esse espéculo. E aí a gente faz a coleta aí. É uma coleta tríplice que a gente colhe do fundo uterino, porque a gente pode ter lesão vaginal também, e do colo e do canal endocervical, tá? E aí é analisado. Esse exame é importante que seja feito anualmente. Segundo o Ministério da Saúde, esse exame ele precisa ser realizado a partir dos 25 anos de idade. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ver bem criticamente, sabe, André? Porque hoje as meninas, elas estão iniciando a vida sexual muito cedo. E o que é que eu estou encontrando muito no consultório, encontro muito no nosso dia a dia, o que é que a gente encontra? As pacientes, às vezes, com 25 anos, eu mesmo fiz recentemente um cone, uma paciente com 26 anos de idade, com a lesão de alto grau. Então, isso a gente tem que avaliar bem, né? Se realmente, a gente tem que avaliar criticamente, se realmente essa é uma idade pra gente se iniciar. Por exemplo, uma menina que iniciou uma vida sexual com 15 anos, né? Então, mas segundo o Ministério, a partir dos 25 anos de idade, e a gente faz todos os anos. Quando o paciente tem
2 exames negativos de 2 anos consecutivos, faz a cada 3 anos. Isso segundo o Ministério da Saúde, tá? As minhas pacientes, realmente eu oriento que façam anualmente, tá? Eu faço anualmente, eu oriento que minhas pacientes no meu consultório, a gente faz anualmente e oriento que as mulheres façam anualmente seu exame. Tá legal. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar mais água aqui, né? E aí, nós vamos pro intervalo comercial. Você pode mandar suas dúvidas para cá pelo nosso chat. A Anne Caroline tá aqui e diz assim: essa doutora é maravilhosa. Nunca conheci uma médica que ame tanto sua missão de vida como ela ama. Doutora, Obrigada. existe algum sintoma específico que nós mulheres possamos acender um alerta antes ou só percebe no exame físico? A Maria Cláudia também assim diz boa tarde aqui. Essa pergunta você vai responder para ela aqui, para Anne Caroline, logo após os intervalos comerciais. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. Na Boa Terra Chevrolet você encontra os modelos mais vendidos da marca.
Muito bem, o assunto é Março Lilás, mês de conscientização e combate ao câncer do colo do útero, com a doutora Laura Fonseca. Ela é ginecologista e obstetra da Climag, e a gente está aqui repercutindo esse assunto, conscientizando as mulheres. E para responder, doutora Anne, que diz assim: doutora, existe algum sintoma específico que nós mulheres possamos acender um alerta antes, ou só percebe no exame físico? O ideal é que eu não espere um sintoma, né? Como a gente falou aqui, é que o câncer de colo uterino, quando ele vai dar algum sintoma, a lesão, o câncer já está bem avançado, né? Então, o correto é que a gente fazer nossos exames anualmente, né? Procurar ginecologista uma vez ao ano para fazer seus exames de rotina, fazer a sua coleta de citologia, fazer sua colposcopia. Existe também, André, um outro exame que o Ministério da Saúde está querendo, né? Incorporar também ao rastreio, que é a genotipagem, que é fazer a pesquisa do HPV, né, do vírus HPV nas secreções genitais, né? Pode fazer na secreção genital, no pênis, né? E aí, isso aí vai nortear quanto tempo você vai fazer citologia, quanto tempo você vai fazer a colposcopia, tá certo? Então, existe esse exame, existe a citologia, então a gente não precisa esperar ter algum sintoma, né? Procure o seu médico para que antes mesmo de aparecer algo, já possa ser diagnosticada alguma lesão e fazer o tratamento adequado. Tá respondido aí então, Anne, tá? Sua pergunta. Doutora, no Brasil, o acesso ao Papa Nicolau pelo SUS, ele é suficiente? Você tem essa informação? Se o SUS cobre todos os municípios e se tem adesão da parte da mulherada para fazer esses exames? Você falou bem, por exemplo, a gente tem uma boa cobertura, né? Hoje a gente tem nos PSFs. Eu não posso lhe dizer, André, assim, relação percentual, né? Essas coisas realmente eu não tenho. Eu não trabalho. Mas assim, o que é que a gente sabe aqui? Todos os postos de saúde realizam a citologia oncótica, né? Aqui em Arapiraca a gente tem os postos de saúde, o PSF funciona bem. Nas outras cidades também vizinhas, a gente também tem o Hospital do Amor, que faz esses exames também. E só que a cobertura ainda não é eficiente, né? Pela baixa adesão. Pela baixa adesão. Né? Então é pela baixa adesão, não por não ter, né? A gente tem sim suficiente, tem pessoas capacitadas que realizam, mas a adesão ainda não é suficiente. E o que me espanta nisso tudo, doutora, é assim, nós temos, eu sempre falo isso aqui, né? Eu sou um crítico ferrenho quando algum governo faz alguma coisa. Estou falando do governo como ente municipal, estadual ou federal, independente de quem esteja sentado na cadeira lá. Se fizer coisa que eu julgue que é errado, né, e que seja mesmo, a gente fala no âmbito da saúde, né, que é o meu métier aqui, tá? E quando é feita uma coisa boa também, independente do governo, a gente tem que enaltecer, né? Entra ano, sai ano, faz 12 anos que nós estamos aqui. E todos os anos eu recebo mensagem do pessoal da saúde dizendo: olha, tem vacina tanto que tá para vencer. Entendeu? É um absurdo isso. E é um absurdo duplo, ou triplo, ou quádruplo, não sei quantas vezes, porque é dinheiro seu. O governo não lhe dá nada. O governo devolve aquilo que a gente paga em impostos. Então, quando você não leva o seu filho, sua filha para vacinar de 9 aos 14 anos contra o HPV, olha o que é que você está proporcionando para sua filha, por exemplo. A prevenção de um câncer que dizima 17 mil pessoas em 3 anos. Pois é. Como eu estou falando, é quase a população da cidade de Lagoa da Canoa todinha dizimada por um câncer em 3 anos. Se você for dividir por ano, dá 6 mil mortes. Você acha pouco isso? Eu já acho 5 mortes muito, né? Então, assim, a vacina tá lá, né? Os exames estão aí, os governos municipais disponibilizam nos postos de saúde. Então, aproveite, mulher.
Aproveite, porque isso é uma coisa silenciosa, né? Doutora, além do exame preventivo, a vacina contra o HPV tem sido uma grande aliada. Sim. Né? Você tem algum dado de como está essa adesão também no país e se existe resistência das famílias em relação à vacinação? A adesão ainda à vacina ainda é muito pequena, tá, André? Tanto que o Ministério da Saúde, junto com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, eles vêm criando alternativas até para que aumente essa adesão da vacina, que foi justamente o que fizeram o ano passado, quando mudaram de 2 doses para 1 dose, né, da vacina. Lógico que essas mudanças vão avaliar também se vai existir alguma proteção, né? Não adianta você fazer e aquilo ali não existir um resultado, né? Mas a adesão ainda é pequena, como você falou, que às vezes vence vacina, a vacina é jogada no lixo realmente, porque as pessoas ainda não levaram para tomar a vacina. Eu sempre falo, quando eu tenho consulta, falo para as pacientes, falo assim, quem tiver filho, né, que tiver seu sobrinho, e não tem sobrinho, tem primo, né, que tem essa idade, mande a mãe, leve no posto de saúde para tomar a vacina, né? E nós, mulheres acima de 15 anos, né, que ainda não tomamos a vacina, porque, por exemplo, a vacina, ela foi incorporada no cartão vacinal em 2014. Então, quando foi incorporada, eu não estava mais dentro da faixa etária, né? Então, a gente pode procurar, né, as clínicas particulares para fazer essa vacina, tá? Né, que aí a gente tem a quadrivalente, que são contra 4 tipos, os principais sorotipos, que é o 6, o 11, o 16 e o 18, que são os principais. O 6 e o 11 é o que causa a verruga genital, e o 16 e o 18 causa 70% dos cânceres de colo, tá? E nós temos a nonavalente, que aí causa que dá uma abrangência maior, mas a nonavalente a gente tem como é que se diz? Na clínica particular, tá? Um detalhe, tá? O preço varia entre R$500 e R$900 na clínica particular. Então, se fosse você que tem seus filhos nessa idade de 9 a 14, vai no posto de saúde, leva o cartão de vacinação do seu filho. Eu acho que é mais, viu, André? Não, tô falando aqui, é o genérico, né? É o preço genérico aqui, entre R$500 e R$900. Se você tem essa grana sobrando, tá tudo certo, né? E assim, e faça assim, quem não tomou. Outra coisa também que eu falando aqui, porque é uma dúvida muito frequente, é que eu tenho 28 anos, tenho 30 anos, não tomei a vacina e tô tratando uma lesão de HPV, uma lesão de alto grau. Eu tenho indicação de tomar a vacina? Tem sim indicação, tá, André? Então, assim, já existem trabalhos mostrando, né, que as pessoas que têm, mesmo com lesão e que não fizeram a vacina, tomar a vacina. Por quê? Porque a resposta imunológica à vacina, ela é maior que da infecção. Então, ela não vai tratar a infecção, mas vai dar uma resposta imunológica superior que vai prevenir a próxima infecção, tá? Uma reincidência, tá? Então, é muito importante que as mulheres também tomem essa vacina, mesmo tendo alguma lesão. Tá. Doutora, quais são os principais tratamentos disponíveis para o câncer de colo do útero e como as chances de cura variam conforme o estágio da doença? Ou seja, quanto mais cedo se descobrir, mais chances se tem de cura? Então, a gente como ginecologista, eu vou falar assim do início, tá, André? Então, assim, quando a gente dá um diagnóstico, a gente, na maioria das vezes, que bom, a gente dá um diagnóstico de uma lesão precursora, né? Então, a lesão precursora a gente trata. Então, por exemplo, uma lesão de baixo grau, que é o NIC1, tá? Que aí, como é que a gente dá esse diagnóstico? Esse diagnóstico se dá realmente ao patologista que vai avaliar. Que ele vai avaliar ali a espessura do que é acometido ali do epitélio do colo do útero, tá? Então, deu o NIC1.
60% das lesões de NIC1 se resolve espontaneamente. Então, espontaneamente, mas o que a gente tem que fazer? Por exemplo, mulheres que não vacinaram, vacinam, né? Vamos ver se essa mulher tem alguma deficiência, fuma, vamos deixar de fumar, vamos se alimentar bem, fazer exercício físico. Vamos acompanhar sempre, né? Câncer de colo, lesão de baixo grau, lesão de alto grau, sempre tem que existir acompanhamento, né? Semestral, com citologia e colposcopia. Aí, outro tipo de tratamento que a gente tem são os ácidos quando a gente tem lesão de verruga, tá? Então a gente pode tratar com ácido tricloracético ou a gente pode fazer também a cauterização dessas lesões. A lesão de baixo grau, a gente também pode fazer a cauterização dessa lesão do colo, tá? E na lesão de alto grau, que é a lesão que antecede o câncer de colo, a gente faz a conização, que é a retirada do pedaço do colo, né? Que a gente pode fazer a conização com CAF, que é com alta frequência, que é com matéria que a gente faz em consultório, ou a conização com bisturi frio, que é a que a gente faz em hospital. No caso do câncer, o câncer de colo, quem faz o tratamento já não vai ser a gente ginecologista, tá? É um oncologista. Aí vai ser um oncologista ou caso do cirurgião ginecológico, se essa paciente ela tiver indicação de cirurgia. Que aí, dependendo do estágio, né? Que aí vai fazer o estadiamento, quando essa paciente ela tem um diagnóstico, né? Que a gente faz a biópsia, deu câncer de colo. A gente já encaminha para o setor de oncologia. Lá eles vão fazer o estadiamento para avaliar qual é o tratamento para essa paciente. Se essa paciente ela vai fazer uma esterectomia, ou se ela tem uma indicação de cone, ou se ela tem uma indicação de esterectomia, né? Se essa paciente ela tem uma prole definida, né? Então, se ela tem filhos, não tem filhos, também se leva em consideração. O estágio do câncer, então, tudo isso leva-se em consideração. Doutora, no seu consultório, qual é o impacto social ou emocional mais significativo para mulheres que são diagnosticadas com câncer do colo do útero e como você costuma orientá-las? É enorme, André, a parte psicológica. Principalmente, eu sempre converso muito com as minhas pacientes que o que não é nem do câncer de colo, né? De quando você tem uma lesão de HPV, né? Então, assim, e de câncer piorou, né? Mas o impacto acaba sendo muito grande, principalmente por estar relacionado com o vírus que a gente acaba se contaminando de forma sexual, né? Então ainda tem esse estigma, esse preconceito, né? De eu ter pego uma infecção por via sexual, né? Aí vem muitos questionamentos. Com quem eu peguei, como isso aconteceu. E o pior é se a mulher é casada, aí vai dizer assim, ele pegou com quem? Aí a culpa já fica aquele fantasma rondando. Meu marido passou isso pra mim. Ele pegou com quem? Porque eu não peguei com ninguém. E assim, a gente como profissional, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Com as nossas palavras. Como a gente fala. Eu sempre digo assim, não é o que a gente fala, é como a gente fala, né? Eu sempre aprendi isso, assim. Às vezes a gente pode dar uma notícia terrível, mas dependendo de como a gente fala, de como a gente acolhe aquela mulher, às vezes ela vai receber, lógico, vai ser triste, mas só que ela vai se sentir acolhida, né? Ela vai entender. Então, assim, o vírus HPV, eu já recebi pacientes no meu consultório chorando pra se acabar. Porque teve profissional que disse que o marido... você sabe, né, que seu marido lhe traiu. Como é que eu posso dizer isso? Primeiro, o vírus, eu posso, às vezes, ter contato com o vírus, daqui a 2, 8 meses, poucos meses, ter alguma manifestação, tá? Mas às vezes eu posso ter ele anos. Por exemplo, normalmente para eu ter contato com o vírus e eu diagnosticar um câncer, são de 12 a 15 anos.
Então são muitos anos, entendeu, André? Lógico que isso é muito particular. Porque vai depender de quê? Do seu estado imunológico, né? Por exemplo, se eu tenho uma doença imunológica, se eu tenho uma outra infecção sexual, né, que eu não esteja tratando, ou, por exemplo, se eu tenho lúpus, por exemplo, que é uma doença que interfere, né, uma doença autoimune, que interfere na imunidade. Então, essa mulher, ela pode, às vezes, ter encurtado essa evolução. Tanto que mulheres que têm, né, um lúpus, que tem alguma doença que interfere nessa parte imunológica, é importante que faça o acompanhamento a cada 6 meses, né? Porque tem uma chance maior de desenvolver. Então, o impacto é enorme, principalmente por causa desse estigma, entendeu, André? Ainda de ser algo relacionado e que vem vinculado com a doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível. Tá. Doutora, como é que você vê como as desigualdades sociais, elas afetam o diagnóstico precoce, né, do câncer de colo de útero e o tratamento desse câncer no Brasil? Isso tá ligado diretamente? Com certeza, como várias doenças no Brasil, como tudo na vida, né? Então, assim, quando você tem por mais que a gente tenha hoje os programas de saúde da família, que tem uma grande abrangência, mas a gente ainda tem uma conscientização, né? E às vezes até a acessibilidade ainda pode ser pequena, né? Como também até para um tratamento. Por exemplo, uma paciente que tem uma condição social melhor, ela vai fazer um diagnóstico e ela vai poder fazer um tratamento mais rápido do que não, né? Então, eu acredito que vem da acessibilidade do diagnóstico, como também até da conscientização da doença, né? E lógico que o tratamento, ele vai ser realizado muitas vezes de uma forma mais rápida. Doutora, mulheres que estão na menopausa, elas também precisam continuar fazendo o Papa Nicolau? Sim, com certeza. Então, pelo Ministério, eu gosto sempre de dizer o Ministério da Saúde, porque é o que é a referência, né? Então, pelo Ministério da Saúde, a gente faz até os 65 anos de idade. Lógico que, assim, a gente individualiza muito porque, por exemplo, eu no consultório eu tenho mulheres de 70 anos que você olha pra elas e diz assim, nunca. E ela tem 70 anos, né? Que tem vida sexual e tal. Então, a gente precisa realmente individualizar. Mas pelo Ministério de Saúde, até os 65 anos de idade. O que é que pode acontecer, André? É que às vezes, quando a gente vai fazer o exame preventivo numa mulher pós-menopausa, essa mulher ela pode ter um ressecamento vaginal importante, que é um dos sintomas. Então, muitas vezes a gente precisa estrogenizar esse ambiente, então usar alguma medicação antes para poder fazer a coleta. Porque às vezes essa mulher, quando a gente vai botar um espéculo, sente dor, pode machucar, porque a elasticidade não é a mesma. Às vezes a gente não coleta o material adequado, porque está muito ressecado. Então, a diferença é só essa. E por fim, doutora, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres brasileiras, né, sobre o autocuidado e prevenção do câncer do colo do útero? Então, a mensagem que eu digo assim, cotidianamente, todos os dias para as minhas pacientes, é que prevenção é o melhor remédio, né? Então, o câncer de colo uterino é um câncer prevenível. É um câncer que a gente pode detectar lesões antes mesmo dele existir. E que a gente tem uma vacina contra ele. Então, imagine se a gente tivesse vacina para todos os outros cânceres, né? Então, às vezes a gente fica imaginando, deveria existir vacina para tal câncer, para isso, para aquilo. Mas a gente tem contra o câncer de colo e muitas vezes a gente não faz uso adequado deles. Então, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar, não vamos esperar aparecer algo, né, na gente, porque muitas vezes isso não vai acontecer, né? Então, prevenção sempre. Não só nesse março, mas todos os dias durante todo o ano. Perfeito. Até porque março é apenas o mês de referência. Não quer dizer que você vai esquecer o ano todinho do exame do colo do útero, né? Igual outubro, né? Que é o da mama. Então, outubro é um mês pra gente conscientizar, pra gente pegar mais ali no pé. Isso.
né, daquelas mulheres, mas não é somente nesse mês. Mas é o ano inteiro. Conversei com a doutora Laura Fonseca, ela é ginecologista e obstetra. Ela atende aqui na Climag, que fica na rua Fernandes Lima 434, no centro, ali ao lado da Ultramed. Todo mundo sabe onde é que fica a Ultramed. E você vai fazer seus exames de imagem ali com todos os profissionais. E também ali ao lado na rua Fernandes Lima tem ali a Climag, número 434. E o WhatsApp, você pode marcar a sua consulta, seu exame Papa Nicolau lá na Climag pelo 99835-2191. 99835-2191. Tá certo? Doutora Laura, obrigado por ter vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, até, André. Bom, amanhã eu vou conversar com a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas, e o assunto é alimentação e hidratação. Como proteger os rins do seu pet, tá? Como proteger os rins do seu pet, já que é o mês de conscientização aí das doenças renais para os nossos pets, nossos anjinhos aí de 4 patas, né não? Então, uma boa tarde para você. Segue aí a programação da NN, fica ligado aqui, daqui a pouco tem muita música com o Sérgio Paulo. Logo mais depois tem aí o Sertanejo Bom Demais, e logo mais às 19 horas até às 21 tem toda a repercussão aí da final de Asa e CRB, com o scratch aqui no Futebol Show, Clevânio Henrique, Tony Lima, André Áviles, Eduardo Cardeal, Viderlan Araújo, também tem o meu querido Moraes, que vai estar lá em Maceió, e também o Alan. Esses caras aí vão comandar aqui o Futebol Show logo mais às 19 horas, com toda a repercussão da final entre Asa e CRB. Vai dar o que falar. Boa tarde para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.